E aí, rapaziada, tudo bem? Então vamos comentar um pouquinho hoje sobre as células e tecidos vegetais, ok? Então veja só, pessoal, separei para vocês aqui uma célula, certo? E ó, vou destacar aqui alguns pontos que serão interessantes aí na hora de nós comentarmos aí a sua função, certo? Então, ó, o primeiro de todos aqui, ó, vai ser então quem? Vai ser o que nós chamamos aqui de parede celular, certinho? Então, ó, aqui nós teremos então uma parede celular, certo? Então, para que serve essa parede celular? Então, essa parede celular, pessoal, ela acontece o seguinte, então, ó, ela é formada então de celulose, certinho? E ela tá aqui, ó, de forma externa a quem? Ela tá de forma externa à nossa membrana plasmática. Então, a parede celular é específico de células vegetais, né? No caso, a parede celular vai apresentar-se lá, ó, nessas células vegetais, joia? E vai apresentar-se também ali nas bactérias. Pessoal, ó, as células animais não apresentam parede celular, certo? As células animais apresentam membrana plasmática. A parede celular, então, aqui, ela é específica, né, ó, das plantas, beleza? Das algas e das bactérias, joia? Então, ó, qual é a função da parede celular aqui nessas células, nessas células vegetais, certinho? A função dela, pessoal, é dar sustentação e forma a essa planta ou a essa célula, certo? Beleza? Então, nesse caso aqui, lembrem-se que a parede celular ela não é semipermeável como a membrana plasmática, ok? Certo? Então, o segundo ponto que eu quero destacar aqui para vocês nessa célula é a presença aqui desse cara enorme aqui, ó, que é o que nós chamamos de vacúolo, né? Então, ó, vacúolo, certinho? Então, ó, esse vacúolo, então, ele é uma organela, certo? Então, ó, ele é uma organela, certinho? Que tem grande volume. Então, o que ele tem como função? Ele mantém, então, a pressão interna da célula. O que vai garantir o quê? Ele vai garantir uma rigidez do tecido e ele também tem uma função de armazenamento de água, substâncias como açúcares e acumula também algumas substâncias tóxicas, certo? Veja só, pessoal, existem alguns micro-organismos que também têm vacúolo e a função ali vai ser evitar, por exemplo, que o organismo receba muita água ou perca muita água, certo? Então ele faz ali uma espécie de controle osmótico, beleza? Mais um ponto que eu quero destacar aqui para vocês, pessoal, são esses carinhas que estão aqui escondidos, ó. Esses carinhas que estão aqui escondidos são os cloroplastos, né, ó. Cloroplastos, certinho? Então, ó, esse cloroplasto, eles são quem, então? Então, são organelas, certo? E essas organelas, então, estão relacionadas a quem? Estão relacionadas ao processo fotossintético. E nesse cloroplasto tem a clorofila, né, o que dá essa pigmentaçãozinha verde aqui, certinho? Joia? Então, ó, dentro do cloroplasto eu tenho também estruturas que são chamadas de tilacoides, certinho? E o espaço entre cada estrutura dessa é chamada de estroma. Então, pessoal, aqui estão eles, né? Então, ó, a estrutura interna lá dentro, lá do meu cloroplasto, né? Então, lá dentro do cloroplasto, então, eu vou ter quem? Vou ter esses tilacoides, certo? Ó, tilacoides. E aí, essa estrutura que vai dar o espaço entre elas vai ser chamada aqui de estromas, ok? Beleza? Então, vamos lá então, pessoal. Veja só. Existem evidências aí claras, pessoal, que a formação dos tecidos ela possibilitou aí de fato aí, por exemplo, o grande desenvolvimento aí dessas plantas, certinho? Então a gente pode pensar o seguinte, ó, a presença de um sistema ou de um tecido condutor é o que promoveu, por exemplo, aí, ou favoreceu que essas plantas ganhassem um grande porte, assim por diante, certo? Assim como, por exemplo, a presença aí de alguns tecidos, por exemplo, que promoveram aí a proteção contra a perda de água, né? Então, ó, se a gente pegar, por exemplo, aqui, lá na função que a gente citou anteriormente no vídeo, certo? Lá na função, por exemplo, dos estômatos, né? Então, os estômatos, então, eles vieram contribuir aí para evitar aí que essa planta perdesse água, certo? Então, eu tenho também células que são especializadas aí em formar aí essas estruturas, certinho? Assim como, pessoal, a gente pode pensar o seguinte, a gente pode pensar que também esses organismos
eles têm aí tecidos que são responsáveis aí pelo crescimento, tanto em comprimento, né, ó, como em espessura dessa planta, certinho? Dentre outras funções. Então a gente pode pensar assim, os tecidos são de fundamental importância aí para esse grupo, certo? Então, ó, o primeiro tecido a citarmos aqui, ó, são os tecidos de crescimento, né? Então, ó, os tecidos de crescimento. Então vejam só, pessoal, os tecidos de crescimento são os meristemas, né? Meristemas, beleza? Então, qual é a função desse tecido de crescimento? Olha, fazer com que a planta cresça, né? Então, na planta existem basicamente dois tipos de crescimento. Um que é o primário, né? Então, você tem lá, por exemplo, o crescimento que é o primário e você tem lá o crescimento que é o secundário, certinho? Então, ó, esse crescimento primário, ele vai desenvolver quem? Então, desenvolve folha, caule, raiz. E o secundário, ele vai ser responsável, por exemplo, pela formação da casca, né? Que seria, então, quando essa árvore engrossa e assim por diante, certinho? Então, ó, esses meristemas, pessoal, eles vão se encontrar-se aí, ó, numa região que seria o ápice da planta, né? Então, chamamos esses caras de meristema apical, né? Meristema apical. Ou eles podem, por exemplo, encontrar-se aí não no ápice dessa planta. Eles podem estar, por exemplo, lá no caule, né? O que nós chamaremos aqui, então, de meristemas caulinares, né? Caulinares, meristemas caulinares. Ok? Certinho? Existe um grupo de tecidos, pessoal, também, que são chamados de tecidos fundamentais, né? Ó, existe um grupo de tecidos chamados de tecidos fundamentais. Agora a questão é, quem são esses tecidos fundamentais? Os tecidos fundamentais são o parênquima, né? Ó, tecidos fundamentais. Parênquima, deixa eu trocar a cor aqui, ó. Parênquima, certo? Colênquima e esclerênquima. Então, esses aqui são os tecidos fundamentais, certinho? Vamos lá. Qual é a função aqui deste parênquima, né? Qual a função deste parênquima? Opa! Qual a função do parênquima? A função do parênquima, pessoal, é o seguinte. Ele tem a ver aí com a fotossíntese. Então, ele está responsável aí pelo armazenamento de substâncias, certinho? Então, você pode ter, por exemplo, parênquima aquífero, aerênquima, certo? Que são responsáveis pelo estoque de ar e de água, respectivamente, certinho? No caso de água e ar, respectivamente, certinho? Então, ó, são tecidos, então, que são responsáveis aí pelo armazenamento de substâncias, podendo ser, então, do tipo aquífero, estoque de água, e aerífero, quando fala-se de estoque de ar, certo? Ó, o colênquima, pessoal, também é um outro tecido fundamental. E esse aqui ele vai ser responsável, então, pela sustentação de plantas, ou assim, de partes da planta que ainda estão jovens, certinho? E ainda eu tenho o terceiro tecido fundamental, que é o esclerênquima, que também vai ser responsável pela sustentação de partes da planta, mas aí de partes da planta que já não estão jovens, ou seja, as plantas adultas. Joinha? Ó, outro tecido importante para nós comentarmos aqui, pessoal, refere-se ao tecido, né? Ó, tecido de revestimento, né? Ó, tecido de revestimento. Então, qual que é a função desse tecido de revestimento? A função principal dele aqui, ó, é proteger a planta quem? Contra choques mecânicos, por exemplo, né? Então, ó, evita lá que essa planta perca água, né? Então, ela evita que ela tenha um excesso aí de transpiração e ela evita aí choques mecânicos, certinho? Então, ó, essa epiderme, ela vai apresentar aí, ó, algumas estruturas especializadas, né? Ó. Algumas estruturas especializadas estão lá presentes lá na epiderme, né? Mas quais são essas estruturas especializadas? Então, as estruturas especializadas, certinho, que formam quem? Formam lá os estômatos. Eu tenho lá, então, esse meu estômato, certo? Eu tenho lá o tricoma, né? Ó, ou tricomas, certinho? Eu tenho aqui os pelos. E eu tenho aqui, por último, um outro tecido, né, especializado, no caso assim, os acúlios, certinho? Então, seria aqui uma extensão desses tecidos. Então, a função de cada um. Função aqui, ó, da epiderme, certo? Dos estômatos. A função
dos tricomas e a função aqui dos pelos e por último aqui dos acúlios, certinho? Então veja só, pessoal, os estômatos nós já citamos aí que tem a ver aí com controle de perda de água aí, e controle de gases, do que entra e o que sai dessa planta, certo? Ora, os tricomas, pessoal, então os tricomas, eles têm uma função. Qual é a função? Também evitam aí a perda de água, certo? E também eles vão fazer o quê? Eles vão secretar algumas substâncias, certinho? Então, os pelos, pessoal, então os pelos são prolongamentos da epiderme, ou seja, das células da epiderme. Tem função do quê? Absorver água do solo pela raiz. E aqui, ó, os acúlios, né? Os acúlios, então, são muito confundidos aí com espinhos, mas os espinhos nós veremos adiante que são folhas modificadas. E esses acúlios aqui, pessoal, eles têm a função, então, são estruturas pontiagudas que têm a função aí de proteger essa planta, certo? E ó, mais um tecido para nós citarmos aqui, ó, são os tecidos de revestimento. Então, ó, tecidos de revestimento, certo? Então, ó, quais são os tecidos de revestimento? Ou melhor, né, tecidos vasculares, né? Tecidos vasculares. Então, quem são os tecidos vasculares? O xilema e o floema, certo? Um responsável pelo transporte da seiva bruta e outro responsável pelo transporte da seiva elaborada, onde nós vamos ver melhor, com mais detalhe, esses dois caras aqui também um pouco mais adiante, certo? Então, ó, começando aqui pelo meu primeiro, que é o xilema. Então, qual que é a função desse xilema? Então, ele vai conduzir o quê? Água e sais minerais para todas as partes da planta, né? Então, ó, ele conduz aqui, ó, água e sais minerais para a planta, ó, para a planta toda, beleza? E aí, pessoal, eu tenho aí um outro tecido que seria o floema, certo? E esse aqui estaria mais relacionado a conduzir aí os produtos aí originados aí pela fotossíntese, né? Ou digamos que ele estaria assim de forma mais específica ou em especial lá nas folhas, certo? E ele tem a função aí de conduzir esses nutrientes ou esse produto da fotossíntese aí para todas as células da planta, ok? Então assim, de forma geral a gente comentou aí bem resumido aí sobre cada grupo, ou seja, também sobre cada tecido. Então assim, cabe aí agora nós lermos bem aí esses conteúdos, né, que são conteúdos importantes e bastante cobrados, certo? E aguardo vocês aí nas próximas aulas e vamos dar sequência aí a esse reino plantae que ele é bem extenso, ok? Então, até mais!